Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Arquipélago Verde, o podcast feito para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo e quer entender como as últimas notícias sobre sustentabilidade vão impactar a sua vida. Meu nome é Leila Figueiredo, falando de Aotearoa, Nova Zelândia, e junto comigo nesse programa está Lívio Maire, falando de Basel, na Suíça. No episódio de hoje, dia 13 de setembro, vamos conversar sobre o agosto, novos recordes e eventos climáticos, e também sobre a cúpula do clima na África. E aí, Lívia, como foi tua semana? Menina, minha semana foi agitada no sentido de, na verdade, 2 semanas, né? Que a gente está aqui 2 semanas após, eu acho, né? O outro foi dia 2 de setembro. Verdade. Então foram 15 dias agitados entre tentar entender o que estava acontecendo no mundo, porque foram muitas questões, e selecionar um pouco, porque a gente está com episódios muito longos e a nossa meta é diminuir os episódios para tipo 50 minutos. Vamos ver se hoje a gente vai conseguir fazer isso. Vamos para o nosso primeiro tópico, então, que essa semana está particularmente desolador e complicado. Nas últimas semanas, a gente teve muitos eventos climáticos extremos que aconteceram, o que não é nenhuma novidade, conforme vocês já vêm ouvindo os nossos episódios, a gente está num planeta 1,2 graus Celsius a mais na média da temperatura da superfície terrestre, e isso é comparado a períodos pré-industriais, né? As notícias são desanimadoras? São, mas também não dá para falar de outra forma, a gente precisa ser muito honesto aqui, né? Uhum. Eu vou começar um pouco assim da visão geral do que aconteceu e depois eu entro em algumas particularidades para a gente ir do contexto amplo para o contexto mais específico. Muitos lugares do mundo, então, viveram dias tensos com eventos extremos nesse final de agosto e início de setembro. De acordo com o relatório de Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, junho a agosto foi o período mais quente já registrado no planeta, superando o recorde anterior que aconteceu lá em 2019. Como a gente já falou no episódio 1, parece que realmente a gente vai bater muitos recordes nesse próximo semestre, né? E, enfim, sabe-se lá, sabe-se não, a gente sabe muito bem o que vem para 2024. Se você não ouviu o nosso episódio 1, né, fazer uma ressalva aqui, vai lá dar uma conferida e entender essa situação peculiar que a gente está vivendo e quais são os eventos que estão envolvidos nesses recordes de temperatura, etc. Vale a pena conferir. Assim como julho foi o mês mais quente já registrado, a gente falou isso também no episódio passado, agosto também foi o agosto mais quente já registrado desde 1940, quando a gente iniciou as medições. E as temperaturas médias globais dos oceanos em agosto foram as mais quentes que qualquer outro mês, superando o último recorde ali, que foi 2016. Outra questão também, a extensão do gelo marinho na Antártica, também já falei aqui em episódios passados, mas é bom dar um update, atingiu níveis recordes em agosto, com cerca de 12% abaixo da média, de acordo com a Organização Mundial de Meteorologia. Um dado que eu tinha trazido de alerta dos cientistas do clima no primeiro episódio acabou de se concluir, que foi que as temperaturas de agosto de 2023 foram estimadas em 1,5 graus Celsius acima da média. Ou seja, nesse período entre 1850 e 1900, o limite estabelecido pelo Acordo de Paris foi batido agora, nesse mês de agosto. E isso, assim, já posso dizer que o Acordo de Paris é finado ou não é? Leila, o que você acha? Olha, já nasceu morto, né? Vamos ser bem concreto. Já nasceu Uhum. morto, porque assim, nossa senhora, dá um desespero. Minha gente, eu compartilho do desespero que vocês devem estar sentindo agora. E se você não está preocupado, desesperado, volte lá no primeiro episódio, leia o jornal, porque olha, tá difícil. E aí, teve reunião do G20, tá tudo acontecendo e nada dessa temperatura baixar, hein? É mesmo, porque tem um delay, né? Isso que às vezes as pessoas também pode não ficar claro isso. As nossas ações hoje não vão baixar a temperatura hoje, né? Uhum, Tem um delay entre a gente começar a atuar em prol do combate ou da mitigação das mudanças climáticas e esse resultado acontecer. É um resultado a médio, a longo prazo, né? sim. É muito importante dizer aqui que todos esses recordes que estão acontecendo, eles estão acontecendo antes do impacto de aquecimento total do El Niño. Ou seja, quando o El Niño começa a se desenvolver, geralmente o segundo ano de El Niño é que tem maior impacto no aumento das temperaturas. Então, veja, 2024, como eu falei agora há pouco,
tá aí, batendo a nossa porta, e aí a gente vai ver também novos recordes de temperatura, porque a gente só começou agora o desenvolvimento de El Niño, né? A gente estava em 3 anos consecutivos de Laninha. Eu queria te interromper agora, porque eu vou bem ali sentar no chão em posição fetal e chorar. Segundo ano? É no segundo ano que fica pior? Depois que o El Niño começa a se desenvolver, o segundo ano é o ano de aquecimento total. Nossa, eu lembrei aqui te interrompendo totalmente, desculpa, mas eu comecei a pensar sobre essa coisa que a gente conversou, inclusive lá no episódio 1, do kit de emergência, né? De que todo mundo tem que ter um kitzinho de emergência. E então agora, eu já tenho o meu kit, até porque eu moro em local que tem terremoto e tal. Tava até falando isso no Instagram para as pessoas, o que era bom colocar no seu kit. E agora que eu tô, então, aprendendo contigo que 2024, né, na probabilidade é que seja muito pior do que o que a gente já tá vivendo em 2023, eu acho que eu vou. Nem sei o que eu vou fazer com esse kit. Eu vou sair amanhã comprando tudo. Eu vou cavar um bunker no jardim, porque, meu Deus, gente, não dá. Gente, assim, a gente ri, mas ri de desespero, tá? Eu, pelo Nervoso, menos, nervoso. nervoso e desespero. É, Exatamente. gente. Olha, eu não sei, vamos começar a ensinar os kits de sobrevivência pra galera, né? Acho que o mais importante é o tênis impermeável. Não, Nossa. amiga, deixa eu compartilhar uma coisa com você. Isso é se você estiver em casa, né? Aquelas que vão botar terror nas pessoas. Mas várias vezes eu tô na rua, assim, daí eu penso comigo, com os meus botões, assim, eu falo, nossa, meu, eu quero, se acontecer alguma coisa, se for para acontecer algum desastre, que eu esteja presente, eu quero estar perto da minha família em casa. Pode Porque, crer. olha, Eu penso a mesma coisa, só que aqui eu ainda tô presa na lógica do terremoto, né? Eu sim. ainda, talvez ano que vem, né? Já que a gente tá com essa notícia desesperadora do El Niño, muito obrigada por isso, aliás, eu começo a pensar isso em relação às outras coisas, mas no terremoto eu também fico pensando muito nisso, de não, eu quero estar em casa, quero estar com minha família, porque lá em casa a gente tem, já tem mais ou menos sabe o que fazer, né, e tal. Enfim, Total. muito legal esse episódio, pessoal. Muita animação. Vamos lá. Ai, vamos seguir, ó. Para encerrar o panorama geral, com 2 pés no peito, como se já não fosse o suficiente, nenhum outro mês de setembro começou tão quente desde 1900, desde 1772. Então, assim, as projeções não são animadoras. Mas agora que eu já dei esse contexto geral catastrófico, contexto catastrófico é ótimo. Vamos para as peculiaridades, né? Vamos falar então do Rio Grande do Sul. Mais importante é dizer que ocorreram enchentes simultâneas, não só no Brasil, mas também em Hong Kong. Em Hong Kong, eles acionaram alerta preto, é mais do que o alerta vermelho, nessas enchentes que aconteceram esses dias atrás. Aconteceram enchentes simultâneas, então, no Brasil, Hong Kong, na Grécia, que em agosto e setembro ardia em um incêndio catastrófico, foi atingida por uma tempestade fortíssima, e a Turquia e a Bulgária, que fazem fronteira, inclusive, com a Grécia, todos esses países tiveram enchentes dramáticas, com muitas perdas humanas e não humanas, e destruição, assim, imensas. Não sei se quem está ouvindo viu as notícias, deu uma olhada no que estava rolando. E para não passar em branco, o festival Burning Man, lá nos Estados Unidos, também foi lavado de água e lama, causando caos e tumulto. Eu, para ser bem sincera, viu, amiga, eu não conhecia esse festival, não. Depois meu marido falou: não, é super famoso esse festival, meu irmão já foi em vários. Meu irmão já foi em vários, porque o meu cunhado é hippie. Meu irmão já foi em vários, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, meu, mas o que é isso? Eu vi umas críticas na internet sobre esse festival e eu prefiro não comentar, porque acho que eu não vou ser muito legal, não. Mas se você quiser comentar. Eita. A gente vai ter que contratar uma advogada, hein? O jurídico inteiro. O jurídico inteiro. Eu queria comentar só duas coisas sobre isso. A primeira é que eu acho que a Jacobin, se eu não me engano, tem uma matéria bem interessante sobre como esse Burning Man saiu de um festival hipster, hippie, ou de sociedade alternativa, etc., e se transformou numa catarse para bilionários e milionários do Vale do Silício, né? Então essa galera que tá matando o planeta se junta nesse deserto lá em Nevada, acho que é Nevada, né? Colorado, sei lá. Foi Nevada esse. Nevada, se junta nesse deserto para brincar de fazer uma sociedade que eles têm toda a condição de fazer,
né, com o planeta na vida real deles. Uhum. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa que eu queria comentar, que também vai puxar o gancho para a próxima coisa que tu vais falar, imagina, é que tinha anúncios, tinha previsões meteorológicas de que essa chuva ia cair no deserto, lá em Nevada. Inclusive, muita gente não foi pro festival. E assim, a gente tá falando festival, gente, mas não tem música, viu? Ah, é? Eu só queria deixar isso aqui bem claro, não tem Não música. sabia, não. Não é um festival de música. Não, não tem música. Então, assim, muita gente, inclusive, não foi porque sabia que ia ser ia ser um caos. E mesmo assim, várias pessoas insistiram e foi aquela fila, aquela confusão doida que a gente viu. Uhum. Enfim. Certo, então, olha, só para fazer, não sei se meu cunhado vai ouvir o episódio, né? Não que ele foi há muitos, muitos anos atrás, né? Até meu marido falou, não, hoje deve ser outra coisa, mas quando meu irmão ia era super legal. Sim. Enfim, É, o capitalismo, pode ter né? sido subvertido. É, o As coisas são capitalismo. Muito. fagocitadas geral, Muito. assim. Pior, não é o Mas, capitalismo, são os capitalistas, né? Porque essa é a galera do Vale do Silício que tá indo e desvirtuando o negócio, né? Então, uhum. E eles sabem muito bem como fazer isso e parecerem muito incríveis, né? muito, nossa. Então vamos lá, falando, né, depois dessas enchentes simultâneas, o ciclone devastou o Rio Grande do Sul nessa primeira semana de setembro, com dezenas de mortes, outras dezenas desaparecidas, milhares de desabrigados e mais de 55 mil pessoas foram atingidas, né, por isso que rolou lá. Olha aí, 800, gente, hoje tá difícil, e nem vamos meditar que é para deixar a galera gaguejar com a gente aqui no entendimento, mas com 88 municípios impactados e, claro, obviamente, muito prejuízo financeiro. Infelizmente, e aí, lendo muito as notícias climáticas dessas últimas 2 semanas, esse processo, não só no Brasil, mas no mundo, e o que a gente já vem alertando há décadas, né, vai acontecer com muito mais frequência daqui para frente. Vamos lembrar, Leila, não sei se você lembra, você deve lembrar que você tem uma memória boa, mas faz só 3 meses que outro ciclone tinha atingido o Rio Grande do Sul com 16 mortes. Não sei se você lembra disso. Sim, sim. E todas as tragédias que a gente já teve no Brasil, lá em São Sebastião, em São Paulo, né? Recife, há um tempo Exato. atrás, Angra dos Reis. Então, assim, falta de aviso, gente, para o governo não é, né? Exatamente. E isso nos mostra assim, isso levanta uma questão importante e urgente no âmbito das políticas públicas, que é a necessidade do Brasil, que vai ser cada vez mais atingido por ciclone. Gente, não, isso é sabido, todo mundo já sabe. Como é que a gente vai desenvolver um sistema de prevenção, com medidas de evacuação de pessoas, sistema de sirenes, alertas, enfim, isso deveria estar sendo colocado na pauta do dia de hoje, sabe? E pelo que eu estou vendo das notícias, isso não está sendo nem falado, né? As pessoas estão conversando em torno da catástrofe, o que aconteceu, as pessoas perderam tudo. Imagina, gente, só no Rio Grande do Sul foram 55 mil pessoas atingidas. Na China, mais dezenas de centenas de milhares, né? Em Hong Kong, na Bulgária, na Turquia, na Grécia, que a gente falou, aquela coisa dos. Bem-vindo à era dos. Como é que fala? Migrantes climáticos, Bem-vindo a essa era, né? com certeza. Bom, vamos seguir. Além de tudo isso, né, que eu estava falando das pessoas, isso tudo envolve muitos custos para os governos em relação às mudanças climáticas, coisa também que a gente avisou, cansou de avisar. Olha, vamos prevenir agora, porque depois, durante o processo, vai custar caro. E tem várias projeções, né, sobre isso. Mas não está adiantando muito, não, porque pensa comigo, né? Você já sabe disso, mas a conta em dinheiro ela não vai ser paga. Ela vai ser paga com vidas humanas e não humanas, né? A União Europeia acabou de liberar uma verba enorme para pagar os danos dos incêndios e agora da tempestade que atingiu a Grécia, como uma forma de ajuda. Mas num cenário de repetição aí, de ano após ano, em que isso vai acontecer, principalmente que é o El Ninho, né? O El Ninho, ele provoca, pelo menos no Brasil, chuvas no sul e secas no Nordeste. Então, anos e anos de repetição desses fenômenos, eu tenho quase, assim, bom, eu acho que eu posso falar com certeza, que os governos não vão ficar dando subsídios para lidar com as catástrofes. Isso vai acontecer até determinado momento. Sim, com certeza. Até porque não tem, esse dinheiro não existe na maioria dos países que estão sendo mais afetados. A Exatamente. Grécia, por exemplo, está numa confusão do cão há muito tempo, né? A gente viu
toda aquela questão da Grécia com a União Europeia. Enfim, daqui a pouco o dinheiro vai acabar. Exatamente. Por exemplo, em Hong Kong, a enchente foi só menos de uma semana do que um super tufão que passou por lá agora. Então, assim, as consequências dos eventos extremos, repetitivos e que aumenta a frequência, elas já começaram a acontecer e só vão piorar daqui para frente, né? Aí as pessoas me perguntam assim, mas Lívia, como que pode um calor desses extremos, incêndios e depois essas enchentes? Gente, o aquecimento global, né, com o aquecimento global, a atmosfera acumula muito mais vapor d'água e isso aumenta as chances de eventos de precipitação, como esses que estão acontecendo aí. E aí, esse é uma das explicações. Soma isso, as questões de urbanização, né, que daí é uma questão mais que humana no sentido mais humano possível do que isso não existe, dá essas enchentes que estão acontecendo em todos os lugares aí, né? Essas destruições bizarras, enfim. Com certeza. Eu queria fazer um comentário em relação a essa questão do Rio Grande do Sul, que me chamou muito a atenção. E eu queria saber o que é que tu acha disso também. A primeira coisa que eu queria comentar é que, embora o governo federal tenha liberado dinheiro para as pessoas que estão desabrigadas, para as pessoas que foram afetadas, me chamou muito a atenção o fato de Lula não ir ao Rio Grande do Sul. E aí, como eu tô no final do Twitter, né, agora X, que é uma rede social feita para a discórdia, né? Tem o tempo inteiro alguém falando, ai, mas ele não tinha que ir mesmo, ai, ele já mandou o Alckmin lá, né? Nossa, coitado do pessoal do Rio Grande do Sul, né? Tem que receber o Alckmin lá. Enfim. E aí tem gente que fala, não, mas ele tinha que ir pro G20, não sei o quê. Olha, a minha opinião sobre isso é o seguinte: Lula é o presidente do Brasil. Apesar da população do Rio Grande do Sul ter votado majoritariamente em Bolsonaro, Lula é o presidente dessas pessoas. O G20 é uma performance. A presidência do Brasil no G20 é uma performance que Lula adora, porque ele adora ser visto como esse estadista fora do país. Mas para ser um estadista, você tem que estar no seu país e priorizar as pessoas que estão sofrendo. Eu acho que, para mim, pega muito mal um presidente que fala de emergência climática, que fala em meio ambiente, apesar de todas as suas contradições, né? Enviar os seus ministros e o seu vice para lá e ir-se embora para uma cúpula que não deu em nada. Não deu em nada, como a gente sabia que não ia dar, né? Exatamente. Olha, só posso dizer que eu concordo com o seu posicionamento. Ele tinha que ter voado para lá e ter feito um pronunciamento, enfim. Mas gente. o Lula sempre foi esse cara, né? Sempre foi esse cara de para fora incrível, para dentro vamos silenciar aqui algumas coisas. Cheio das contradições. E aí, falando em gente azeda, eu não sei se, eu não sei se tiveste o prazer ou desprazer, não sei, de ver a fala do Alckmin. Gente, aliás, um parênteses. Pelo amor de Jesus Cristo, Alckmin, gente, Alckmin, camarada Alckmin, picolé de chuchu, ladrão de merenda, batedor, entendeu? Sim, chefe da polícia que bate em professor Alckmin. Não, não, tá? Desculpa, um desabafo, mas não dá. Eu não sei se tu viste quando o Alckmin foi lá com aquele seu coletinho, né? Esses caras todos fingem que são da Defesa Civil, né? Numa época de tragédia. Embora eles cortem dinheiro da Defesa Civil e ninguém tem sistema de alerta, né? Ele fez lá com seu coletinho um pronunciamento falando do dinheiro que o governo federal ia dar para as pessoas, com o azedo do Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, do lado dele. Tu viste isso? Não vi. Nossa, não vi. Menina, procura, porque o Alckmin lá falando, pra tu ver como esse pessoal é baixo. O Alckmin falando da ajuda do governo federal, que né, não é mais do que obrigação, mas enfim, tá lá falando das ações, de quantos milhões vão ser colocados, bababá. O Eduardo Leite olha pra ele com uma cara azeda. Ele não dá um sorriso, um aceno de cabeça, um reconhecimento de que aquilo ali é uma política pública compartilhada entre entes federativos numa situação de emergência. E aí depois eu fui ver o Eduardo Leite, que está usando um coletinho laranja, né, como se fosse socorrista, não sei o que, não sei o que. Eu vi que ele teve uma discussão com o André Trigueiro, né, o jornalista no programa da Globo News, porque ele falou que ele não tinha sido avisado, que era uma coisa inesperada, e que agora ele está pedindo Pix, pedindo que as pessoas mandem Pix. Nossa, gente. Pro Rio Grande do Sul, entendeu? Mas na hora que o governo federal foi lá
e falou o que ia fazer, das ações e tal, ele nem se dignou, cara, a olhar pro Alckmin. Foi bizarro. Eu fiquei assistindo e esperando, assim, que ele desse qualquer sinal de reconhecimento e não tinha nada. Parece que a pessoa tá ali pra reclamar, pra, sabe, pra sair por cima de uma tragédia da vida alheia. É surreal. Muito baixo. E outra, a gente acompanha pouco depois a reconstrução dessas comunidades, né? A gente fala muito no momento da tragédia, de que acontece, depois a gente olha um pouco essas medidas, mas, gente, ninguém vai lá depois entender como é que foi o processo de reconstrução dessas pessoas atingidas, né? Historicamente falando. Sim. E uma coisa que eu queria também chamar a atenção para as pessoas é que isso é um trauma que vai ficar para sempre, né? Com certeza. Então, saber como esses governos, como a gente vai ter políticas públicas de adaptação e mitigação para mudanças climáticas e para todas essas tragédias que vão vir disso, essas políticas elas têm que incluir programas muito sérios de saúde mental, de assistência social mesmo, porque imagina uma pessoa que teve a sua casa invadida por um rio que subiu não sei quantos metros. Essa pessoa, não importa onde ela construir a casa dela, tenho certeza que essa pessoa vai continuar ouvindo o barulho da água chegando, entendeu? Nossa, E a total. gente não sabe. A gente vai passando de tragédia em tragédia. São Sebastião foi agora no Carnaval, a gente teve Recife, agora a gente tem essa no Rio Grande do Sul. O verão nem começou ainda, Pode né? aguardar verão bem quente, bem quente. E assim, as coisas vão acontecendo, a gente vai passando. Eu acho que o brasileiro, em geral, a gente é treinado para ter uma memória bem ruim, né? É. Isso talvez explique por que que a gente lida com alguns problemas do jeito que a gente lida. Mas a nossa memória, eu acho que tem também a coisa da proteção, né? De não querer ficar pensando nessas tragédias. Mas assim, é tudo tão rápido, é uma tragédia atrás da outra, e são tantas Nossa, sim. que, assim, não, né, vai gerar um esquecimento, porque não só é uma coisa atrás da outra, quanto vai chegar um momento onde as pessoas não querem mais lidar com isso, porque é muito difícil. Com certeza. Enfim, eu queria fazer mais um comentário sobre essas enchentes, que é a questão da Líbia. Nossa, menina. Que horror, hein? Pois é, Que horror. pois é, acabei de ver a atualização, eu tinha colocado aqui no nosso roteiro ontem, que tinham sido 2.000 mortos e 10.000 desaparecidos. Acabei de ver a atualização, na verdade já são 5.300 mortos. E aí eu queria fazer aqui um adendo de que a situação da Líbia mostra pra gente aquela interseção que a gente vem falando do neocolonialismo, da colonialidade, da modernidade, do capitalismo com a crise climática, né? Vamos fazer um resgate histórico bem breve aqui. A Líbia tinha como presidente o Muammar Gaddafi, que era um adversário, um inimigo histórico do Ocidente, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Inclusive, existem relatos não confirmados, porque essas coisas normalmente demoram 50 anos para serem confirmadas, né, quando são verdade. Mas existem Sim. relatos de que a França, por exemplo, já bombardeou um avião, matou 81 civis, aqui, acho que foi em 1980, tentando assassinar o Gaddafi. Então as coisas eram nesse nível, né? A gente teve relatos durante a invasão, né, de Obama, Prêmio Nobel da Paz, a invasão que Obama, vamos lembrar isso aí pra galera. Nossa, meu. A invasão da Líbia, né, por Obama, que aconteceu ali em todo aquele contexto de Primavera Árabe, Iraque invadido, Afeganistão invadido e tal. E a gente tinha um monte de relatos, assim, absurdos, coisas abjetas, de que os soldados do Gaddafi, enfim, abusavam das pessoas. Era, assim, uma coisa nojenta. Depois de um tempo, foi se vendo que a maioria das coisas que foram ditas pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos, para ocupar a Líbia, eram mentira. E aí se viu que a Líbia, que estava em franco crescimento econômico, diminuição de desigualdade, era um país onde se tinha vários serviços públicos, como segurança, acesso à água, energia e tal, muito bons, né? Principalmente se compara com outros países. E o Gaddafi era uma pedra no sapato da hegemonia do Ocidente, né? Porque ele falava que a África tinha que ser unida contra os seus colonizadores, ele rejeitava o uso do dólar, né? Então, assim, tem vários discursos muito interessantes dele, e aí eu não estou defendendo ele nem nada, mas por exemplo, tem vários discursos muito interessantes dele que explicam por que que ele
foi deposto. Bom, depois que Gaddafi foi assassinado e que os Estados Unidos destruíram a Líbia total e completamente, a gente tem relatos não só de travessias de pessoas da Líbia no Mediterrâneo, né, tentando chegar à Europa, como a gente tem, gente, relatos confirmados, tá, de mercados de pessoas escravizadas na Líbia. Então, as bombas de Obama fizeram a Líbia voltar para o tempo da escravatura. É aí, tá? Como é que a Líbia está hoje? O cenário hoje, onde a gente tem esses 5.300 mortos. A gente tem um país que está dividido, destruído ainda, mas dividido. Uma parte oeste, outra parte leste. A enchente foi na parte leste, que é um governo que não é reconhecido pela ONU, embora seja reconhecido e apoiado por alguns países, né? Mas é um país que ainda está num cenário de guerra. E aí, nesse cenário já tão precarizado de propósito, né, é importante falar isso, é que a gente tem esse contexto da enchente. Então, veja que a crise climática, ela tem que estar sempre associada na nossa memória com essas interseções modernas, coloniais, capitalistas, porque talvez, né, com muita certeza, mas vou dizer talvez, se todas essas invasões não tivessem acontecido, a Líbia não teria 5.300 pessoas mortas. Então a gente está falando de vidas humanas que não teriam sido perdidas. E eu acho que é importante a gente dar esse relato, trazer essa ideia de que cada vida é preciosa, cada vida é importante, e tem vidas que elas são sacrificadas por um homem que está do outro lado do planeta ganhando Nobel da Paz e usando drone para matar pessoas, né? E a gente vai ver cada vez mais isso, como a Lívia falou, os governos não vão ter dinheiro, gente. Vai acabar, uma hora vai acabar o dinheiro, né? Então, enfim, queria fazer esse adendo, porque eu acho que a situação da Lívia, da Lívia não, desculpa, da Líbia. A minha também. A situação da Líbia, de todos esses países que a gente está vendo, né, tirando o Brasil, dos outros países que a gente está vendo a situação das enchentes, essa situação de um país que estava em franca ascensão, né, que estava tendo o seu crescimento, que estava tendo uma melhoria de vida, e isso foi brutalmente barrado, né, interrompido. Essa enchente na Líbia me deixou particularmente arrasada. Enfim. É a velha história, né? Se não for capitalismo, tem que ser destruído. Não podem ter alternativas aqui dentro do contexto global. Nossa. E se você bater de frente, tomaremos nossas medidas contra vocês, né? Com certeza. Mas o Obama e a Michelle Obama vendem livros pra caramba de autoajuda. Menina! E são incríveis e admirados, né? Mas é isso. São responsáveis por muito sangue nas mãos, né? Isso não é falado. Muito, muito, muito. Olha, não dá, né? Ó, eu vou falar rapidamente da Amazônia para você entrar no seu assunto, porque, né, dia 5 de setembro foi o Dia da Amazônia, e o INPE divulgou aí os novos dados sobre o desmatamento do bioma, que apresentaram queda. Então, acho que a gente tem que comemorar de alguma forma, apesar de... Depois eu vou fazer umas críticas. Apresentaram queda de 66% em julho, comparado com julho do ano passado. E também apresentou um balanço de taxas, né, e de queda nos 7 primeiros meses de 2023, com uma queda, né, uma redução de 42,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o INPE também. Essa, de fato, é uma boa notícia, eu espero que essa tendência se mantenha. Também uma outra coisa que aconteceu, que foi importante, é que o cerrado que vem sendo destruído, principalmente pelo agronegócio, o motor do país, motor da desgraça, né, só se for, também apresentou uma tendência de queda no desmatamento. Não apresentou queda no desmatamento, mostrou uma tendência, né, talvez futuramente tenha uma queda de desmatamento aí. Lembrando que quem está na linha de frente, né, dessa proteção da Amazônia, não só da Amazônia, mas dos outros biomas também, são os povos originários, ribeirinhos, quilombolas, principalmente ali nos cerrados, quilombolas. E a hora que o governo decidir atuar de fato, né, aí falando do Lula, que quer fazer muita presença no G20, em qualquer outro tipo de fala internacional, como aconteceu lá na França e tal. Apesar disso, espero que as ações dele ou dele ou do governo federal, né, claro, seja para potencializar essas ações que já acontecem nos territórios, né, essas ações de proteção, demarcação de terras, etc., para que a gente tenha, de fato, efetividade na proteção
não só do bioma amazônico, mas também do Cerrado, da Caatinga e de outros biomas, porque isso vai ser crucial daqui para frente. Eu aproveito para falar que o placar, né, como se fosse um jogo de futebol mesmo, do marco temporal lá no STF tá 4-2. 4 ministros votaram, hoje tá punk. 4 ministros votaram contra, que bom, por enquanto, o marco temporal, mas 2 ministros votaram a favor. Descaradamente, nossa, o discurso deles foi, assim, Nojento. nojento. Não vale a pena ver, não. Para passar raiva, se você quiser ter uma úlcera, você pode ver. É. Mas, enfim, a gente precisa efetivamente, olha só, me procuraram no Instagram esses dias falando que queriam que nos episódios a gente falasse coisas mais positivas, Oh, então, o que as gente. pessoas poderiam fazer, porque a gente estava muito deprê. Apesar da gente tirar muito sarro da situação de nervoso que a gente passa, a questão é a seguinte, gente, não tem outra alternativa a não ser se juntar às lutas dos territórios, dos povos originários, quilombolas e ribeirinhos. Tem muito o que fazer. Você procura uma CSA, já vou até falar aqui para a Leila poder entrar no assunto dela, estou me estendendo. Procura uma CSA, que é uma comunidade de sustento agricultor perto da sua casa, perto de onde você mora, com certeza tem. Depois vai lá na internet e coloca CSA. E vai lá, vê como é que é o processo de produção, compra a cesta orgânica dessa comunidade e comece a atuar nos territórios, porque só assim que a gente vai conseguir construir alguma coisa boa em relação às transformações socioecológicas que a gente precisa construir agora. Não tem outra saída. Do seu sofá, eu tenho uma birra do povo que fica falando do ativismo do sofá. Do seu sofá, amigo, você só vai assinar petições digitais. São importantes? São importantes. Ir lá na internet, fazer o protestinho. Muito importante. Essa mobilização precisa acontecer, mas a prática, ela precisa estar vinculada a isso, né? Com certeza. Liv, eu tenho um adendo aqui rápido. Tu não gostas muito de futebol, né? Eu? É. Cara, eu não assisto futebol, nunca assisti. Ah, tá. Não, eu falo isso porque eu também, imagina, não assisto também, Ah, não tá. gosto. Mas CSA é um dos times mais famosos de Alagoas. Olha Então, só. se alguém procurar CSA em caixa alta no Google, eu imagino que pelo menos uma grande parte da população, e aí eu falo principalmente de você, homem, que nos ouve, você mesmo, vai São aparecer o time de 2% aqui, não sei se Alagoas. você viu as estatísticas do episódio. Típico. Então, procurei CSA, agricultura, alguma coisa assim, porque senão você vai virar fã desse time da Alagoas, o que não tô dizendo que é ruim, mas, Eu prefiro a CSA da agricultura mesmo, Comunidade de Sustento da Agricultura. né? Melhor, melhor. Bora. Leila, conta pra gente sobre a cúpula do clima da África. Manda ver. Gente, vamos lá. Nos dias 4, 5 e 6, agora de setembro, aconteceu a Cúpula do Clima da África lá em Nairobi, no Quênia. E o tema da cúpula foi crescimento verde e discussões sobre o clima no mercado financeiro. Quando eu vi esse tema, eu falei, não acredito. Ai, gente, vou passar raiva. Mas não passei. Confesso, pela primeira vez em muito tempo não passei raiva. E aí, para falar um pouco desse assunto, eu queria começar trazendo para vocês um trecho do discurso, do convite, na verdade, que o presidente do Quênia, que é o Dr. William Ruto, fez num vídeo promocional da cúpula. Abre aspas aqui para ele. Nessa reunião, o nosso continente se reúne para definir e refinar sua nova e distinta posição sobre como a humanidade deve se engajar em ações efetivas para salvar o planeta de uma catástrofe climática e, ao mesmo tempo, retirar centenas de milhões de pessoas da pobreza. Fecha aspas. Esse discurso dele, essa fala dele, me interessou muito por várias coisas. A primeira coisa é que ele é doutor mesmo, viu? Bacharéis aí em Direito e Medicina. Ele tem doutorado, o cara é biólogo, tem doutorado em Ecologia. Achei super bacana ver essa informação sobre ele que eu não sabia. Eu sabia que ele era biólogo. Então o cara sabe do que ele tá falando, né? Então começa daí. E também achei bem interessante ele falar em definir e refinar qual é a posição, e aí ele fala de uma posição distinta, uma posição soberana do continente africano em relação à catástrofe climática. E ele usa esse termo, catástrofe. Então, ele deu um tom para a cúpula que eu acho que foi bem interessante, que foi esse tom de emergência mesmo, e de pé no peito, sabe? Bom, vamos falar um pouquinho de o que teve nessa cúpula, né? Essa reunião, ela reuniu representantes de todos os 54 países africanos. Lembrando para você, brasileiro,
da internet que fala da África como se fosse uma região do Brasil ou se fosse um país. A África é um continente gigantesco, tá? E você, dona Beyoncé, dona Taylor Swift, vou logo dizendo aqui pra vocês, embora eu seja fã, vocês não estão fazendo turnê global se não tem um continente inteiro do mundo na sua turnê. Pronto, tá? Mas, enfim, desculpa. Desculpa compartilhar isso aqui com vocês, essa frustração. Mas, precisava ser dito. Isso precisava ser dito em algum lugar, né? Então, ok. Vamos lá. Então, são 54 países. Essa cúpula reuniu representantes de todos eles e também várias empresas, principalmente do mercado financeiro, representações, sociedade civil e tal. E no final da cúpula, como é de praxe, né, nessas reuniões, foi lançada a Declaração de Nairobi, que eu vou deixar no descritivo desse episódio para quem quiser ler. Eu só tenho a versão em inglês, mas talvez vocês consigam achar em português. E aí, Lívia, me chamou muita atenção logo o preâmbulo dessa Declaração de Nairobi, que os países africanos dizem assim, de uma forma bem clara, tá? Não tem essa coisa de rebuscado, não sei o quê. Diz assim, o mundo não está cumprindo as metas do Acordo de Paris. Tá, pronto. Nossa, a gente fez pau ao mesmo tempo, 2 pés no peito. Próxima. Né? Pronto. A outra coisa que fala que a África não é culpada pela crise climática, mas está sendo, hoje em dia, a mais afetada por todo tipo de desgraça que a crise traz. E aí, um parêntese, gente, tem estudos que mostram que entre 2010 e 2018, por exemplo, o continente africano inteiro foi responsável por 4% das emissões de gases de efeito estufa no planeta. Os Estados Unidos, só para o comparativo, é responsável por 20%. Então, quando se diz que a África não causou a crise, não causou mesmo. É o continente que tem a menor porcentagem, né, de emissão de gás de efeito estufa. E aí, eles terminam esse preâmbulo dizendo, olha, só faltam 7 anos para o prazo das metas de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Não, desenvolvimento sustentável, desculpa, as metas é que são no plural. Olha, hoje tá difícil a gente com palavras, eu não sei o que tá acontecendo. É a lua, pode ser. Brincadeira, né, gente? Enfim, a tal da Agenda 2030, que ainda tem gente que jura que vai dar certo. Assim, que planeta que esse pessoal tá vivendo? Gente, nos anos 1990 eles estão vivendo. Olha, eu vou falar, esse negócio da Agenda 2030, eu tenho pavor de ouvir isso. Todo lugar aqui na Suíça, você vai desenhar um projeto, qualquer coisa, tá lá, Agenda 2030 e ODS. Aqui também. Então, se você não põe isso, acho que o projeto não passa, não sei. Mas, gente, sério, não dá. Amiga, tu acreditas que a minha ex-orientadora doutorada, a primeirinha orientadora que eu tive, ela dava aula, né, de sustentabilidade para graduação em gestão e manejo ambiental, e ela andava com os broches dos ODS. Gente. Assim, Ela esse tava comprometimento enquadrada em um dos total. 17 objetivos. Menina, assim, imagina, né? A coisa mais brega que eu já vi na minha vida. E eu não falei nada. Mas, assim, me dava um dó dela comprometer o lookzinho básico dela do dia com um broche, com os 17 ODS, e acreditar, menina, que isso vai dar certo. Gente, Não, é surreal. olha. Você filmou? Tirou foto? Não, eu fiquei com vergonha. É bom ter uma Ela ia todo recordação. dia. Ela ia todo dia pra universidade com isso. Eu ficava morrendo de vontade de falar alguma coisa, mas claro, né? As vozes mais grosseiras são só dentro da minha cabeça. Eu consigo segurar e não, e não falar em público, muitas vezes, nem sempre. Depois desse preâmbulo promissor, as ações coletivas que a União Africana, né, que é a cúpula do clima da África, pedem na Declaração de Nairobi, são bem interessantes. E aí, quando fala ações coletivas, é para a comunidade global. Eles dizem assim, a comunidade global precisa seguir os compromissos acordados no passado, inclusive os 100 bilhões de dólares prometidos há 14 anos. Eu achei sensacional o que eles falaram, que foi prometido há 14 anos, não foi cumprido. Achei incrível isso. Todo ano se discute, né? Que é o fundo climático. Quando vai chegar na... Nunca chega, nunca. Nunca chega, nunca chega. Aí eles falam também que é preciso estabelecer as metas, né, de uma forma mais direta sobre aquele acordo de perdas e danos lá na COP27, que a gente, nossa, falou tanta coisa sobre aquilo ali e até agora, bolhufas, né? Novidade. A gente já tá na 28ª COP e Nossa. tudo simplesmente pode rasgar tudo e jogar no lixo. Pois é. E eles também falam assim, urgem a comunidade global a fazer investimentos no continente africano que acelerem o crescimento,
reduzam a pobreza e atinjam a descarbonização. E aí, textualmente, eles falam em equitabilidade e prosperidade compartilhada. Em termos práticos, a União Africana ela pede, nessa declaração de Nairobi, investimentos de governos e empresas, tanto do sul quanto do norte global. E aí, quando o presidente do Quênia fala, inclusive nesse videozinho dele, ele diz: a crise climática vai afetar países do norte e do sul. Não adianta, vai afetar, uma hora vai chegar para todo mundo. Então, eles falam textualmente que querem governos e empresas do sul e do norte global para ajudarem o continente com ênfase em projetos, estruturas e acordos que sejam aliados da descarbonização. Também tem uma ênfase enorme na renegociação de dívidas, inclusive com um detalhamento interessante de mecanismos para fazer isso, prazos, porcentagens e tal. E aí, eu até peço desculpa por usar a palavra renegociação, porque num contexto de um continente inteiro que foi pilhado das piores formas possíveis e que tem dívidas com os seus colonizadores, com quem lhe brutalizou, né, não dá para falar em renegociação, né? Se o Ocidente que impôs toda essa miséria e doou ao continente africano na base de sangue, de roubo, enfim, né? E ainda cobrou monetariamente deles, né? Assim, um escárnio. O que me parece que está pedindo na declaração de Nairobi é que o mundo tenha um mínimo de decência, né? Então eles dão muito essa ênfase para a história da dívida. E eu acho que qualquer líder que tivesse o mínimo, né? Mínimo mesmo, de condição humana, de decência humana, tem que olhar essa palavra dívida e pensar muito bem, né? Qual é a sua dívida com o continente africano. E me dói também, me doeu, mas eu entendo porque eles fizeram isso, a parte da declaração de Nairobi, onde se diz que o continente africano tem uma força de trabalho muito jovem, espaço perfeito para a implementação de energia renovável, e também tem uma abundância de recursos naturais. Então vejam como a gente continua na máquina de moer gente, né? De olha, nossa força de trabalho está aqui. Paradigma do crescimento, afinal de contas, né? Isso, e essa força de trabalho está lá, a gente sabe que vai ser explorada, né? Exato. E me dói muito isso. Depois de 600 anos de destruição do continente africano, eu não sei nem qual é a palavra que pode descrever esse sentimento de repulsa que a gente tem que ter mesmo, né? Por essa modernidade, esse sistema colonial, capitalista, enfim. E aí, uma coisa que foi dita bastante na mídia, pelo menos eu vi um pouco na mídia sobre a declaração de Nairobi, foi um trechinho final, em que a declaração diz que é preciso haver um imposto global que financie ações climáticas de larga escala, atraindo capital privado através de crescimento econômico impulsionado pelo aumento de gastos públicos pelo Estado, e que esse imposto pode ser sobre emissões de gases de efeito estufa e sobre transações financeiras internacionais. Lívia, me diz bem aí, qual é a chance das transações financeiras internacionais serem taxadas? Menos 1000%? Aquelas. Nossa, seria um Não, isso sonho. daí, olha, vendo. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas mas o mundo não é sobre o que faz sentido, né? Pelo menos não o que faz então, sentido humano, né? pois é. O mundo é sobre o sentido dos capitais, né? Se os capitais puderem transitar sem fronteiras, sem muito auê, é o que importa. Aí quando chega para as pessoas não podem transitar, as mercadorias ainda podem transitar, mas os capitais têm que ter muita liquidez e volatilidade para transitar, e as pessoas ficam ali restritas às suas condições, independente de como chegaram ali, né? Essas condições, no caso, que são todas criadas. Com certeza. Eu achei uma ideia sensacional. E eu achei muito. A palavra não é corajoso, não. A palavra eu acho que é inteligente. Dizer, a gente quer isso, tá aqui o mecanismo que vocês podem usar para atingir isso aqui. Que eu acho que é o que falta muito nessas cúpulas, nessas declarações e tal, né? Então, isso foi interessante. E aí, esse esquema desse imposto global que a União Africana está sugerindo entra num pedido que se faz nessa declaração de Nairobi de que é preciso propor de forma muito séria uma nova arquitetura financeira global, que seja colocada em prática através da ONU, pela UNGA, até 2025, ou seja, daqui a 2 anos, e que foque não só no clima, mas também que melhore as condições de vida das populações e que lide melhor com dívidas e suas negociações. Então, eu achei muito interessante. A declaração é curta, dá para a gente ler rapidinho, mas eu achei ela bem mais enfática e bem melhor amarrada do que a maioria desses acordos que eu vejo por aí. E aí eu estou lembrando, inclusive, aqui da Declaração de Belém. Eu acho que essa declaração de Nairobi, por tudo que ela representa, ela conseguiu ser bem firme
e propôs medidas que são muito claras e que, se fossem colocadas em prática, melhorariam com certeza as condições de vida da gente. Mas uma pergunta. Diga. Você acha que a ONU tem condições de colocar isso para rodar, como eles colocam aí na declaração? Então, a ONU ela não tem como colocar em prática e o que eles pedem, o fórum que eles pedem que isso seja discutido, pelo que eu entendi, é a UNGA, é a Assembleia Geral da ONU. E aí a gente vai ter um problema enorme de governança, até porque a gente tem esse trânsito de capitais, onde, né, eles não obedecem a regras, quase regra nenhuma, né, mas regras de países diferentes e tal. Mas se a gente pensar que a ONU serve para alguma coisa, e aí eu tenho minhas dúvidas, a ONU seria, sim, esse fórum para fazer isso. Eu acho muito interessante você ver um continente que foi brutalmente apagado de todas as discussões. Tanto é que tem essa história, né, de que a gente acha que a África é um país, né? A gente não vê a África como um continente plural, a gente vê um país, né, assim. Então, para mim foi muito bom, me ensinou muito ler essa declaração, ver um pouco dos processos que aconteceram lá. Eu acho, inclusive, que quem entrar no site da cúpula ainda dá para ver algumas reuniões, como foram. Tá em inglês, infelizmente. Mas é importante assumir esse protagonismo, porque quem matou o mundo vai continuar matando. Com certeza. Né? Assim, com certeza. Então, cabe a quem sofreu, infelizmente, quem sofreu, quem sabe, né, das consequências, quem tá vivendo fins do mundo há 600 anos, já sabe a resposta, já sabe o que fazer. E tem que, né, vai ter que acabar ensinando pro resto de nós. Assim seja, viu? E aí, eu queria só terminar esse tópico fazendo um comparativo com a reunião do G20. G20, galera, para quem não sabe, não são 20 países. Eu também achava. Não são 20 países, porque nada faz sentido. Estamos num universo onde nada faz sentido. Na verdade, são 19 países e a União Europeia. Inclusive, teve uma conversa de colocar a União Africana no G20 também. Então, não sei se isso vai prosperar. E aí, essa reunião do G20 foi lá na Índia, a Índia de Narendra Modi, que é um nacionalista, né? Esses líderes da Europa e outros 19 países, supostamente são as economias mais fortes do mundo, pegaram jatinhos e aviões presidenciais, etc., para fingir que eles iam resolver alguma coisa lá na Índia. Chegaram lá, beijinho aqui, beijinho de lá, reunião bilateral. Nosso presidente teve a coragem de encontrar com o assassino do príncipe saudita, aquele príncipe saudita das joias de Bolsonaro, entendeu? Assim, gente, Maria. Não dá, né? Foi. Reunião bilateral com esse safado, tu acredita? Acredito. Enfim. Olha, gente, e aí o que nos resta é esperar para ver o que Lula vai fazer agora que ele tem um martelinho lá de presidente cerimonial, né, gente? É uma performance, isso não adianta de nada. Vamos ver o que ele faz, né? Já que o Brasil vai ser o presidente do G20 a partir de agora. E vamos ficar de olho, porque esse Lula 3.0, que fala muito de meio ambiente, fala muito de direitos humanos, não sei não, hein? Num G20 cheio de gente complicada, num G20 com os maiores emissores de gás de efeito estufa. Bora ver no que vai dar, né? E só um comentário. Um dia depois do eventão, ele defendeu de novo a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, né? Não. Para mim é para acabar. Sim, que as pesquisas precisam continuar e que não podemos abrir mão em nome do nosso desenvolvimento, etc, etc. Um dia depois. Ai, Ou gente. seja, isso, olha, gente, um defeito de recados, né? Não de encontros. Para mim, isso aí foi um belo de um recado. Não sei. Nada eu acho que é por acaso, sem querer. Ai, gente, tá difícil. Vamos terminar? Vamos. Deixa eu falar uma coisa para o pessoal que tá pedindo o que fazer e tal. No final do episódio, a gente sempre traz umas indicações, que a gente chama de indicações para não perder a ternura. Sim. Que é pra gente aquecer o coração aí e ver que tem coisas muito interessantes e importantes acontecendo nas margens desse sistema que a gente quer que acabe, que a gente quer destruir, né? Que é ele mesmo, o capitalismo. Então, o famoso. O famosão, o famigerado. Então, Leila, conta pra gente qual que é a sua indicação do episódio de hoje. Primeiro eu vou dar um contexto. O contexto é que eu tava
desesperada, amuada, pra dizer o mínimo, aqui hoje, estudando pra esse podcast, estudando pra esse episódio. Também fico deprê, galera. Também fico com vontade de me deitar em posição fetal. Também pego uma cadeira na mão e finge que eu tô jogando em alguém. Gente como a gente, tá? Eu faço isso também. Se você faz isso aqui na sua casa, tamo junto. E aí, eu fui numa página no Instagram de @mestrebigorna, que é um musicista sensacional no Maranhão. E eu adoro ouvir as coisas dele. E hoje eu descobri, nesse dia que eu tava precisando tanto, eu descobri que Mestre Bigorna tem um projeto chamado Tambor de Crioula Quinta das Laranjeiras. Que lindo. Que é simplesmente... Gente, é emocionante. É um tambor de crioula formado por alunos do IEMA, que é o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. E o Mestre Bigorna é professor no IEMA. Gente, quem me conhece assim no Instagram sabe que eu sou totalmente contra fotos de crianças, adolescentes e tal nas redes sociais, porque tem toda uma questão de consentimento que eu tenho um problema. Mas eu confesso que ver aquelas crianças dançando tambor de crioula, tocando tambor, assim, me deu um quentinho no coração de saber que tem pessoas que estão levando cultura popular para as novas gerações e uma cultura popular como o tambor de crioula maranhense, que tem tudo a ver com respeito à ancestralidade, que tem tudo a ver com respeito a entidades não humanas e mais que humanas. Então, para quem não é do Maranhão, para quem não é do Nordeste, não conhece tambor de crioula, vão olhar o que é. É maravilhoso, são representações que tem tanto um aspecto sagrado quanto profano, né? Uma dança que homenageia São Benedito, que é o santo dos negros, enfim, é uma coisa linda. E saber que Mestre Bigorna está trazendo isso para uma nova geração me fez sorrir hoje. Eu queria compartilhar isso com vocês. Sigam eles no Instagram, @Mestre Bigorna, e o Tambor de Crioula também tem um Instagram, e é @Tambor Quinta das Laranjeiras. Olhem lá e depois vocês me digam o que vocês acham. É isso. Que lindo, eu conheci tambor de crioula e cacuriá e tal, lá no Morro do Querosene, em São Paulo, quando eu morava. Era demais, nossa, eu tinha o quê? Sei lá, uns 18 anos, mais ou menos. E foi quando eu tive meu primeiro contato com cultura popular. É muito importante isso, cara, muito importante. Muito. Olha, minha indicação de hoje, eu tava fazendo indicações só em São Paulo, e aí agora eu fiz um deslocamento ao sul do país. E para vocês conhecerem um negócio que chama Almiterra, uma loja ecológica bioconstruída, toda fundamentada em permacultura, em agroecologia e no movimento Zero Waste, da Sinara, lá no sul, e do Jean, marido dela. Cara, é um projeto que vale muito a pena as pessoas conhecerem. Como é que eles uniram esses movimentos dentro do negócio deles, criaram uma loja linda, super referência no local, com venda de produtos orgânicos diretamente do produtor, e eles também têm um amplo espaço onde eles plantam os próprios alimentos que vai para a feira depois. Tem reunião de agricultores locais orgânicos, tem compartilhamento de alimentos também. Enfim, vale muito a pena conhecer o negócio, como é que eles estruturaram e como que eles estão levando essa preciosidade para o mundo de hoje. Então, vocês podem acessar pelo Instagram, Almiterra, ou procurar, talvez, na internet, mas eu acho melhor pelo Instagram. Massa, que lindo. Gente, aqui não é só desgraça, também tem gente maravilhosa fazendo muita coisa. O problema é que vocês, infelizmente, estão com duas apresentadoras que são só um pouco pessimistas. Pois é. Mas eu costumo dizer que eu sou pessimista com ações bem otimistas, viu? Então, boa. É isso. A gente pode ser pessimista e críticos, mas as nossas ações precisam ser otimistas. E é o que eu tenho tentado fazer, assim, bastante nos últimos anos. Pelo menos mais desde que eu me tornei mãe. Ah, lindo. Que coisa mais linda. Pois pronto. Vamos lá? É isso? Vamos. Um beijo. Até o próximo episódio. Beijo, gente. Até o próximo. Esse foi o Arquipélago Verde. Muito obrigada por nos ouvir. Se você gostou desse episódio, nos siga nas redes sociais, diz pra gente o que você achou, mande sugestões de temas e não esqueça de compartilhar com todo mundo.